Boa noite. Nós estamos vivendo o mês do advogado. Amanhã, dia 11, é o dia do advogado, por conta da data que marca a criação dos primeiros cursos jurídicos do país. O velho dia do pendura. Até me surpreendi. Fiz na madrugada passada na Rádio Gaúcha um programa com acadêmicos de direito que me disseram não conhecer a tradição do pendura. Aí eu busquei no YouTube e mostrei o pessoal do Lago São Francisco, em São Paulo, das Velhas Arcadas, que no Centro Acadêmico 11 de Agosto deram início a essa tradição e lá se pratica fortemente. A história de sair da faculdade, comparecer a um restaurante, a um bar, todo mundo festejar o dia do advogado e o dia do estudante e não pagar a conta, pendurá-la, até com simpatia, entrega de diploma, ofícios, outorga de um pequeno troféu. Me lembro certa feita em que um troféu foi entregue ao proprietário do Copacabana, ali na Praça Garibaldi, que era muito simpático com os acadêmicos de direito. A tradição está um pouco sufocada, a turma mais nova sequer tem conhecimento pleno desta história, mas tem o 11 de agosto com algum significado, será? Que reflexões? Quem está estudando direito acha que ao fim do último semestre da faculdade está tudo ok e não deve existir um exame de ordem? Ou o exame de ordem é indispensável? E como estão os projetos no Congresso Nacional que às vezes reduzem prerrogativas, outras vezes ampliam ao sabor dos ventos? Como está a condição da operação do direito? O advogado, que é o primeiro dos profissionais do direito, um promotor, um juiz, um procurador, na minha leitura, seguem sendo advogados. O promotor, inclusive, deve ter a visão de um advogado do povo, de alguém que age em nome da sociedade. Os defensores públicos, com muito mais razão. Estas e outras nuances da vida dos advogados, nós vamos tratar no Conversas Cruzadas, que já começou. Convidados de hoje, profissionais e futuros profissionais da área do direito, o diretor tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, Luiz Henrique Cabanelos Schuch, a estudante do 4º semestre de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Beatriz Alves, e ainda o vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados, vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Pacheco Prats Lamáquia, e a estudante do 8º semestre de Direito da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Fernanda Pankowski. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Sistema Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. Univates, para quem explora, as dúvidas nunca acabam. Setsergues, a força do transporte e logística. Ceprorgs, uma plataforma de negócios e representatividade única. Funerária Ângelos, funeral mais cremação em 10 vezes no cartão. Você pode participar do programa mandando mensagens, interagindo para o nosso conversas.cruzadas@tvcom.com.br, sabendo que a participação do telespectador é um oferecimento de Traduzca, traduções e simultâneas, compromisso com a sua palavra desde 1998. Eu sempre começo por elas quando há damas no nosso cenário, mas eu hoje vou começar pela autoridade mais graduada entre nós, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul por tanto tempo, até poucos dias em exercício, não sei se não está ocasionalmente nesta ocasião no exercício, o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia. Amanhã, dia do advogado, neste período, o mês do advogado, dá para festejar? Pois olha, Brito, nós começamos a festejar a partir de um programa como este. Quantas e quantas vezes eu tive a oportunidade e a felicidade de vir ao Conversas Cruzadas para debater temas absolutamente polêmicos, importantes para a sociedade. Mas eu te confesso que ao longo destes 8 anos e meio que eu tenho tido a felicidade de estar diretamente vinculado à OAB, seja no período que exercia a presidência da Ordem aqui no Estado, seja agora enquanto vice-presidente nacional da OAB, eu nunca tive, e não tinha tido até então, a felicidade de poder participar de um programa, de um Conversas Cruzadas, em homenagem à advocacia, Brito, que trouxesse e que nos desse de presente 2 estudantes de direito, futuras colegas. Portanto, eu quero aqui, em nome da Beatriz, em nome da Fernanda, saudar todos os estudantes de direito,
homenageá-los porque, de fato, amanhã nós temos um dia fundamental, um dia importantíssimo para a advocacia. É momento, sim, de nós comemorarmos, e eu tenho certeza que este sentimento, Brito, que eu tenho, é um sentimento que vem acompanhado pelo nosso querido, como eu sempre chamei ele, porque foi meu ministro das Finanças ao longo de 2 gestões que eu tive o privilégio de estar à frente da OAB do Rio Grande do Sul, Luiz Henrique Cabanel Chu, porque, de fato, nós estamos em mais um mês do advogado, tendo a oportunidade de comemorar. Ao longo desses últimos 8 anos, nós comemoramos muito, Brito. Comemoramos muito no que diz respeito ao crescimento da nossa instituição, da Ordem dos Advogados no Estado do Rio Grande do Sul. Lembro bem ainda da tua presença na inauguração da nossa sede, da sede própria da UAB, que tivemos a oportunidade de saudar e comemoramos até hoje aquele edifício que representa, assim, a grandeza da nossa instituição, mas, acima de tudo, minhas futuras colegas, a grandeza da profissão do advogado, aquele edifício de 14 andares, 5.500 metros quadrados, que nós tivemos, né, Luiz Henrique, a felicidade de termos inaugurado aqui no nosso estado. E, a par disso, ao longo desses últimos tempos, nós fomos lá desenvolvendo uma série de ações importantíssimas para a advocacia. Fortalecimento do advogado no dia a dia. Aqui no estado nós construímos 29 sedes em todo o estado do Rio Grande do Sul, sedes essas que estão quitadas à disposição da advocacia, fortalecendo os advogados, porque o advogado representa, sim, o cidadão. A advocacia é, sim, a verdadeira representação da cidadania, né? O advogado é a voz constitucional do cidadão, todos nós sabemos disso, e por isso ele precisa ser, primeiro, fortalecido, e por isso uma data como essa tem que ser festejada, pelo que nós significamos, pelo que a nossa atividade profissional significa. Ao longo desse período, Brito, e agora nos últimos dias, nós estamos comemorando o Super Simples para a Advocacia. Uma vitória que eu tenho dito, a maior vitória legislativa da Ordem depois do nosso estatuto, da Lei 8.906. Porque o Super Simples, ele tem um olhar para os jovens advogados. E foi uma promessa que nós fizemos aqui no estado, que nós chegaríamos lá e que nós teríamos a condição de comemorar. E hoje comemoramos o Super Simples para os advogados. O que significa ele? Daqui a pouco vamos ver isso de perto. Perfeito. Significa uma realidade tributária que vai proporcionar... altamente reduzida para todos os jovens profissionais. Então, a Beatriz já sabe, por exemplo, que vai ingressar na carreira em breve, ela já está no 8º semestre, né? Eu estou no 4º. Ah, tu estás no 4º, é aqui. Sim. Que está no 8º. Mas um dia vai saber que vai pagar menos imposto que até aqui os advogados têm pago. Mas como é que é? Por que a vocação? De onde é que surgiu um dia a ideia de, olhando-se no espelho, eu vou ser advogada? Eu acho que o meu interesse começou a surgir assim, em se tratando de direito do consumidor, porque acho que é um dos primeiros contatos assim, que a gente acaba tendo. Desde pequena eu tive esse interesse e quando ingressei na faculdade comecei a fazer SAJU e entrei no grupo. Só lembrar para todo mundo, SAJU é o Serviço de Assistência Judiciária da Universidade, em que os estudantes atendem as pessoas carentes e as encaminham, seja para composições, mediações ou até para ajuizar alguma ação. Sim, então eu acabei ingressando no SAJU, no direito do consumidor, e conheci um pouco mais da prática mesmo no começo da faculdade. E depois fui me interessando também pelas leituras, assim, meu padrinho é advogado também, então quando eu me mostrei interessada, ele me indicou algumas leituras, assim, basilares. Quem é ele? O teu padrinho? Meu padrinho é de São Paulo, acho que você não é. É o coronel... desculpa. Bom, tudo bem. Ai, desculpa, fiquei nervosa. Não, sem problema. Renato Cerqueira. Renato Cerqueira, tá. E daí ele me iniciou, assim, com algumas leituras, então eu fui me interessando, né, pela área, assim. E daí fiz um ano de cursinho, acabei passando aqui na URGS. E achei bem interessante, assim, as cadeiras iniciais são um pouco mais teóricas, e aí o SAJU foi começando a dar um pouco mais de prática, e daí você começa a conhecer alguns autores importantes, as matérias, os caminhos que você pode seguir, né, que é um leque bem extenso de opções. A tua ideia é concluir o curso e advogar. Não tens ideia de ser juíza, promotora, procuradora. O teu foco hoje é a advocacia. A princípio, sim. Muito bem. E no caso da Fernanda?
Eu fui me apaixonando pelo direito aos poucos, dentro da faculdade, assim, junto com os professores que ministravam as aulas, eu fui me apaixonando. E eu entrei num estágio no Foro Central, eu estagiava com um juiz, o Luiz Felipe Paim Fernandes, por 1 ano e meio. Ele foi fantástico, assim, um conhecimento que me passou. E depois eu fui para a Defensoria Pública, também do júri, foi onde eu aprendi mais, assim, e acabei me apaixonando pela matéria criminal, assim, pelo penal. Né? E hoje eu tô... Seja bem-vindo. E hoje eu saí do estágio da defensoria e estou procurando um escritório, porque hoje eu estou finalizando, né, a faculdade. Eu quero cumprimentar as duas. São duas áreas do direito. Todo direito é fantástico, é apaixonante, mas tem duas áreas aí com muito apelo. A defesa do consumidor, sem dúvida, a defesa do hipossuficiente ante os conglomerados econômicos, em última análise, e no teu caso, a tribuna do júri, o tribunal do júri como um todo, que é absolutamente encantador e... É apaixonante. Não, e fica para sempre. Sim. Eu sigo apaixonado pelo júri, Sim. onde fiquei largos 25 anos atuando e tenho saudade. Sim. Mas então, logo, logo, vamos te ver com a toga, com a beca, defendendo, ou quem sabe alguma carreira pública, como é que tu estás imaginando? Eu estou imaginando agora ir um pouco para a área privada para ter essa experiência Tá. e depois de finalizar o curso pensar, quem sabe em juiz, na magistratura, né, ou na Depende, defensoria se pública. tu gosta da tribuna, vai para Ministério Público ou Defensoria Pública. Porque quem gosta da tribuna, ficar preso só passando a palavra para os outros, deve ser um pavor. Sim, é verdade. Porque gosta de falar, né? Eu tô pensando assim, mas agora meu foco é para a área privada, assim, para conhecer a advocacia mesmo, assim. E aí, meu querido Luiz Henrique Cabanello Show, como disse o Lamáquia, hoje tu navegas em mares tranquilos, mas já enfrentaste grandes tempestades, cuidando das finanças da ordem? Então, Brito, uma alegria compartilhar do teu programa. Boa noite a todos. Ao lado aqui do meu presidente, sempre presidente da OAB do Rio Grande do Sul, futuro presidente do Conselho Federal da OAB, é o que todos nós desejamos. Alegria em compartilhar com a Fernanda e com a Beatriz. Acho que estamos aqui falando do presente da advocacia e do futuro da advocacia, um futuro muito próximo. E sem dúvida, acho que é um momento, e o presidente Lamáquia iniciou muito bem a sua colocação quando disse que é um momento de comemorar. Acho que a advocacia, e que bom que esses tempos já foram, tinha momentos que não tinha muito o que comemorar, né, pelas dificuldades que enfrentava, especialmente pela sua situação de falta, talvez até de uma credibilidade e até um afastamento dos advogados da sua instituição maior, que era a OAB. A partir de 2007, quando tivemos a alegria de ter a OAB nas mãos firmes do presidente Lamáquia, e aqui a minha alegria, a minha honra e o privilégio que tive ao lado do presidente Lamáquia e de outros diretores e todos os nossos conselheiros, todos os nossos dirigentes das 106 subseções do Rio Grande do Sul, trouxemos para a ordem um outro conceito. A frase não é minha, a frase é do presidente Lamáquia. A ordem veio para um encontro. Né? Um encontro de credibilidade, um encontro de respeito, um encontro de confraternização, um encontro de termos os advogados de volta para dentro da sua entidade, acreditando na sua entidade, vendo que a sua entidade tinha realmente a altura da advocacia do nosso estado, do Rio Grande do Sul. E vendo ali que a OAB definitivamente estava legitimada a representar as suas expectativas, as suas demandas e, fundamentalmente, diante de todas as dificuldades que enfrentamos naquele momento, estávamos com altivez restabelecendo um diálogo institucional de elevado nível, de respeito pelas posições de cada instituição, mas fundamentalmente com um norte de restabelecermos o padrão de respeitabilidade da ordem. Os momentos foram difíceis, Brito, acho que não há nenhum motivo para não rememorarmos, não com o intuito de olharmos para trás, mas rememorarmos com o intuito de que escrevemos o futuro, e o presidente Lamáquia coloca isso de forma muito apropriada, escrevemos o futuro olhando para o nosso
para a nossa história, não diria nem para o nosso passado, presidente Lamarck, olhando para a nossa história, e a história é escrita dia após dia. Então, quando iniciamos em 2007 uma gestão, sim, tivemos uma dificuldade, iniciamos um período em que a Ordem tinha não só uma dificuldade estrutural, mas uma dificuldade financeira muito grande. Isso é público, eu não estou trazendo aqui, não estou cometendo nenhuma inconfidência, porque isso foi amplamente divulgado quando iniciamos a nossa trajetória frente à gestão da Ordem. Assumimos uma entidade profundamente endividada, com problemas estruturais, problemas de gestão de larga monta, e a partir daí, com respeitabilidade, com diálogo e fundamentalmente olhando nos olhos de todos os advogados do Rio Grande, estabelecemos um novo patamar de gestão. Felizmente hoje recuperamos a nossa entidade, saímos de um passivo que tínhamos na época, e eu acho que podemos revelar, né, presidente Lamarck, porque isso já foi amplamente divulgado e por balanços que foram publicados na época. Tínhamos um passivo superior a 35 milhões de reais. E hoje temos uma entidade saneada, temos uma entidade, como já disse o presidente Lamarck, com uma sede própria, temos uma entidade que construiu mais de 29 subseções pelo interior do estado, temos uma entidade que resgatou a confiança e resgatou a credibilidade. Temos uma entidade hoje que é referência para os seus associados. Então, temos muito que comemorar, não só no mês do advogado, mas temos muito que comemorar no dia do advogado, no mês do advogado e no ano do advogado, que se renova a cada novo momento das nossas vidas. Bom, eu tenho para mim que no conjunto de todos os temas que asseguram à OAB a condição de grife, eu digo que OAB é grife social. A sociedade vislumbra desta forma. Significa tudo o que possa representar a operação do direito, os profissionais do direito. Eu digo, sem dúvida, que além de todos esses temas de gestão, a OAB chega a esse patamar também pela existência do exame de ordem. Este é o nosso ponto de debate no próximo bloco. O bacharel precisa mais algo para ser advogado? Deve ser assim? Não basta a formação acadêmica? Por quê? O que tem isso a ver com excelência e este status de grife social que eu estou dizendo, eu estou rotulando, faz jus à nossa Ordem dos Advogados? Eu posso dizer nossa OAB sim. Estou lá, 46003 é o meu AB-RS. No passado era 12030, bem baixa a numeração, né, antiga. Filho do velho OAB 1246, meu saudoso pai. Fui ao Ministério Público, voltei. Na volta, não retomei o mesmo número. Hoje tem alguns que conseguem até, mas tudo bem. Mudamos o provimento. Uma nova regra da instituição. Tem uma nova regra, né? Eu tenho a impressão que essa regra pode retroagir. Eu acho que é só requerer. Acho que é só requerer. Bom, nós vamos ao intervalo e já voltamos. Conversas Cruzadas está de volta na Semana do Advogado, antecipando o dia 11 de agosto, conversando com profissionais e futuras profissionais do direito sobre o envolvimento que nós temos que usar para fazer a leitura do momento da carreira do advogado. É isso que é a pauta dessas Conversas Cruzadas. E já vimos a ordem como se encontra, a estruturação dos cursos, o que os jovens estão pensando da carreira, a vontade de mergulhar no exercício profissional, e isto passa por uma, vamos dizer assim, como estão em moda, né? Falam de reforma política, reforma eleitoral, cláusula de barreira. Os advogados têm, por natureza, um obstáculo a superar. Depois de cumprir a faculdade, depois de fazer o estágio que integra o curso acadêmico e receber o diploma de bacharel, para ser advogado tem que vencer o exame de ordem. Pergunto para as estudantes em primeiro lugar. Beatriz, estás te preparando para isso e achas que realmente deve ser assim? Sim, eu acho que desde o começo da faculdade a gente tem que lidar com cada cadeira com o apreço necessário e tomar isso para a formação da sua experiência, né?
Então, acho que assim, a gente não tem que se preocupar com o exame da OAB só no último ano ou após a formação, mas em cada cadeira, em cada disciplina, porque aquilo não é só para um exame, né? Aquilo vai ser para sua atuação e para sua vida profissional. E não é só para passar no exame. O exame está averiguando como é que foi cursado a faculdade, se você tem ali um conhecimento mínimo para poder atuar. Mas muito mais do que isso, a gente precisa ter a nossa capacitação para se sentir hábil na hora de atuar, como advogado e como profissional do direito. E você, como é que vê? Concordo totalmente com a Beatriz, eu acho totalmente necessário. Acho que a gente tem que ser avaliado no final do curso para ver se a gente é minimamente capaz para exercer a função de advogado. O currículo encaminha para isso, não há descompasso entre a exigência lá das questões do exame e o que a faculdade faz para isso. Não que a faculdade deva ser preparatória exclusivamente para o curso. A faculdade não é um cursinho preparatório, mas há conteúdos que têm que estar ali. Sim, eu acho também que a gente tem que estudar muito durante todo o curso, mas assim, o estudo em casa. Não adianta só estudar na faculdade, você tem que ter um estudo em casa, um cronograma. Eu agora estou iniciando já o meu estudo para a ordem e eu já fiz todo um cronograma de tudo que eu tenho que revisar desde o começo da faculdade até o final. Né? Porque é muito conteúdo, só indo nas aulas tu não consegue vencer. Né? Eu acho que a gente tem que ter a prova de ordem é totalmente... existe, é pertinente, porque a gente tem que lembrar sempre que a gente está tratando com vidas, né? O processo são vidas, a gente tem que ser capaz para poder atuar naquilo, a gente não pode esquecer disso, né? O advogado, ele lida com processo, e cada processo é uma vida de uma pessoa. Tem que ser capaz para atuar naquilo, tem totalmente capaz. Lamáquia, apesar disso, e que bom que as estudantes tenham essa visão, eu já disse a minha, eu sou muito claro, muito transparente. Às vezes as pessoas me cobram, Lamáquia, mas o Brito é um mediador que opina. Mas se eu opino na rádio, no jornal e nos espaços de comentário, eu não posso ser um hipócrita de chegar aqui e ficar absolutamente isento, afastado. Não. Eu tenho posições, respeito as que sejam diversas e que estejam em debate, não interfiro no debate, mas coloco a minha posição. Sou, sim, favorável ao exame de ordem. O profissional que se forma, como as meninas disseram, tem que ter, durante o curso, este enfoque. E gostei da visão que ambas trouxeram, a relação com a sociedade que está em jogo. Mas, apesar disso, Lamáquia, tem, vez que outra, um canhão num canto qualquer e alguém atirando contra essas ideias. Até no Congresso Nacional, vez que outro tem projeto. Como é que nós andamos nisso aí, nesse momento? Muito difícil, o momento que a ordem, né, dos advogados, Brito, mas eu diria a sociedade, inclusive na visão das nossas futuras colegas, que a sociedade e a OAB e os advogados hoje enfrentam, né, exatamente pela ação direta do atual presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, que fez da sua eleição, fez bandeira para a sua eleição, exatamente o fim do exame de ordem. Para que as pessoas tenham uma ideia, ele chegava a divulgar nos jornais do Rio de Janeiro, né, o compromisso de extinguir o exame de ordem se fosse reeleito. Então, isto é, de fato, hoje, uma dificuldade a mais que a Ordem dos Advogados do Brasil tem tido nessa questão. Mas me parece que, a par dessa dificuldade, nós temos hoje um entendimento, uma compreensão da sociedade extraordinário no que diz respeito à necessidade do exame de ordem como qualificação para o ensino jurídico. Nós sabemos que ao longo destes últimos, digamos assim, 15 anos, nós tivemos uma proliferação absurda de cursos de direito, né? Muitos deles servindo como moeda de troca política, né? Tantas coisas que nós temos visto no nosso país nos últimos tempos, esta crise ética sem precedentes que nós vemos no dia a dia, todos esses atos de corrupção. Pois eu quero dizer que o ensino jurídico não ficou longe disso. Muitos cursos jurídicos acabaram sendo autorizados por conchavos. E aí nós temos hoje um número de cursos absolutamente expressivos, muitos deles não preparando especificamente o bacharel como nós imaginamos que deva ser, exatamente pela importância e pela responsabilidade que um advogado tem ao lidar com bens da vida de suma importância. O advogado lida com a liberdade, o advogado lida com o patrimônio, com a honra, com a dignidade das pessoas. Esta é a atividade de cada um de nós e, portanto, o profissional advogado tem que estar efetivamente absolutamente bem preparado. O profissional advogado que não esteja preparado, ele pode colocar em risco o cidadão. E é por isso que a Ordem faz essa defesa tão enfática da necessidade
do exame de ordem, né, pelo que ele significa. E nós entendemos, Brito, que ao longo deste período a ordem também tem um compromisso para reforçar mais ainda a visão do advogado frente à sociedade. Porque na medida que a OAB trabalha no fortalecimento do advogado, no dia a dia, naquilo que dizia eu agora há pouco, ou seja, quando nós comemoramos o super simples para a advocacia, nós estamos fortalecendo os advogados. Né? Quando nós podemos agora comemorar uma bandeira histórica nossa, não é, Luiz Henrique? Passamos 8 anos aqui, lidando e defendendo aqui no Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul apresentou, no mínimo, 4 projetos de leis importantíssimos que hoje estão incorporados no novo CPC. Falo do fim da compensação da verba honorária, uma conquista que tem o DNA da OAB do Rio Grande do Sul. Falo do fim do parágrafo 4º do artigo 20, aquele que sistematicamente é utilizado, uma vez ou outra, por um ou outro magistrado, para aviltar honorários. Isso também terminou. Hoje nós temos parâmetro básico e objetivo para a fixação da verba honorária em todas as causas. Falo das férias para os advogados ou período de não contagem de prazos. Nós éramos a única profissão, nós advogados até pouco tempo atrás, que não tínhamos um período de férias de 30 dias para descansarmos todos os anos. É bem verdade que aqui no Rio Grande do Sul, desde 2007, nós tivemos esta felicidade por ações administrativas com os tribunais. Mas hoje isso é lei, incorporado no novo CPC. Falo da contagem de prazos, Brito, em dias úteis. Quem de nós, advogados, não passou um final de semana inteiro envolvido com um processo por conta de que, eventualmente, uma determinada publicação se deu numa quarta-feira e o prazo venceria numa segunda? E nós acabamos deixando o convívio familiar e o descanso de um sábado e um domingo, porque nós tínhamos um prazo, sim, nós tínhamos uma responsabilidade com o cidadão. O sábado e o domingo ou o feriado, se não fosse começo ou fim de prazo, contava no miolo. Contava no miolo. E até para que o telespectador entenda, né? Ou seja, se nós tínhamos, neste caso, neste exemplo que deu 5 dias de prazo, nós ou teríamos só 3 dias para nos debruçarmos sobre o processo e atuarmos, ou nós utilizávamos o sábado e o domingo. Estes temas, eles hoje são realidade como conquista para a advocacia, a partir do novo Código de Processo Civil. E isso nós estamos comemorando e estaremos comemorando amanhã, no dia 11, na sessão magna que nós faremos aqui no estado do Rio Grande do Sul. No próximo bloco eu vou pedir que se volte ao tema do exame de ordem e o enfrentamento da luta lá no Congresso Nacional. Mas eu quero aproveitar ainda o Luiz Henrique neste tema das conquistas, do respeito à tabela de honorários, a todas as demais. Como é que a Ordem Gaúcha se sente, sendo, sem dúvida, a locomotiva que puxou esses carros todos? É só ver a história da legislação que realmente nasceram aqui, essas propostas todas. Brito, acho que a Ordem ela se sente, de certa maneira, leve pelo dever cumprido. Acho que isso é um dever da Ordem. E veja como o presidente Lamarck sintetizou de uma forma brilhante aqui tudo que estávamos colocando. Eu ainda quero pegar um pequeno gancho aqui da questão do exame de ordem e me alinhar aqui também numa defesa intransigente desse exame. E lembro aqui, presidente, e não sei, Brito, se acompanharam nos últimos dias, foi divulgada uma pesquisa e veja como a Ordem está sintonizada com a sociedade brasileira. Foi divulgado recentemente uma pesquisa em que a ampla maioria da sociedade brasileira aprovava a manutenção do exame de ordem, enaltecia a necessidade do exame de ordem, fundamentalmente porque se tem uma consciência, e aqui estamos diante de 2 futuras colegas que têm o privilégio, possivelmente, de estudar em 2 faculdades que são faculdades de ponta, não só no Rio Grande do Sul, mas no cenário brasileiro. Mas, lamentavelmente, essa não é a realidade que nós temos nesse vasto país, né? Nós temos, como disse o presidente Lamarck, nós temos uma proliferação de cursos jurídicos sem nenhuma condição de formar um aluno. Já que você falou em excelência, além da PUC e da URGS que aqui estão, eu quero fazer, e não porque está nos patrocinando, quero fazer uma alusão à Univates, que tem nível de excelência, que tem a absoluta tranquilidade de formar seus bacharéis e não teme que seus alunos tenham que enfrentar o exame. Mas o exame é sim ferramenta, felizmente,
para impedir proliferação de cursos com irresponsabilidade. Sem, é nesse enfoque que você está, com certeza. Sem dúvida. E eu fiz referência aqui às duas universidades em homenagem à presença aqui das nossas duas futuras colegas, né? Sem exclusão. Eu faço lembrança aqui a minha querida Unicinos, onde fui professor. Eu fui aluno da Universidade Federal, mas fui professor na Unicinos, na Umbra, na Univita. Fui aluno da Unicinos. Mas tem aventura em esquina aí, sim. Mas nós chegamos a ter faculdade de Direito funcionando em cinema à noite. Isso é verdade, e mais, é fato. Não foi aqui no Rio Grande do Sul. E mais, presidente, faculdades de Direito em que quando se passava para fazer a verificação, para fazer o exame, a análise da condição dessa faculdade, as bibliotecas dessas faculdades de Direito eram montadas em cima de caminhões eu não lembro, não me fugiu agora aquela terminologia daquele caminhão com uma espécie de um baú, né? Mas a biblioteca era móvel. Não estamos falando de um telefone móvel, estamos falando de uma biblioteca móvel, itinerante, né? Que servia a várias instituições de ensino para esse tipo de situação. Então, eu só quero aqui ressaltar que é fundamental e me alegra muito ouvir da Fernanda e da Beatriz essa posição, né, no sentido de uma defesa intransigente, dessa preparação que é necessária para que a sociedade tenha realmente o filtro para que esteja frente a profissionais bem preparados. É bom que se lembre aqui, né, presidente Lamarck, que o parecer de análise da ordem a respeito dos cursos de direitos, lamentavelmente, não é vinculativo, portanto, nós não conseguimos ainda avançar nesse tema de forma mais aprofundada para que o parecer da ordem possa realmente ter um peso nessa avaliação. Mas, enfim, voltando à tua pergunta, Brito, dizia que a Ordem do Rio Grande do Sul se sente leve porque, sim, né, foram várias as conquistas que nós tivemos. O presidente lembrou aqui da questão dos honorários e eu relembro que honorários são alimentos, né, portanto, claro, são os nossos alimentos e, portanto, aí a importância, né, a questão fundamental de valorizarmos esses honorários e aqui futuras colegas, né, que vão nos dar a honra de contar com a presença delas nos quadros da Ordem do Rio Grande do Sul daqui a um tempo. É importante que essa valorização se dê pelo reconhecimento do profissional. E o reconhecimento do profissional também se dá pelos honorários. Também se dá pela dignidade, pelo respeito com que esse profissional é reconhecido pelo seu cliente na maneira em que entrega o melhor de si em prol daquilo que é demandado. Então, me parece, e nesse sentido, a OAB do Rio Grande do Sul foi muito presente, não só no acompanhamento desses temas já ressaltados aqui da tribuna pelo presidente Lamarck, mas com constantes atualizações, por exemplo, da tabela de honorários, que foram, temos inclusive uma comissão aqui na OAB do Rio Grande do Sul que atua permanentemente com essa atualização. Então, me parece que estamos alinhados aí, Brito. Vamos ao intervalo e voltamos para os dois blocos finais, aqueles que são no pinga-fogo, tá certo? O Conversas Cruzadas que hoje homenageia os advogados. E esta homenagem, sim, assumidamente uma homenagem aos advogados, às advogadas, aos estudantes, às estudantes, neste mês, nesta semana e amanhã, o Dia do Advogado. A sociedade tem o máximo interesse em que a advocacia seja sempre de excelência, porque é o cidadão, é a cidadã que dependem, sim, de alguém que seja a derradeira arma a seu dispor. Arma de argumentos, arma de direito. E quantas vezes, não raras, alguém no desespero, na angústia, como ainda hoje, um vizinho, quando eu saí do prédio, me chamou e disse: Brito, por favor, Brito, se tiveres um bom advogado para me recomendares sobre contratos, eu preciso, por favor, encontrar paz. Eu nem sei de detalhes, mais do que isso, digo, fique tranquilo. O cadastro da ordem é imenso e nós vamos ver quais são os que estão mais próximos do senhor. Acho que eticamente fui correto, né? Esta é a forma que eu posso indicar um advogado. Como vou indicá-las amanhã ou depois, quem sabe. Esta visão de que vocês têm algo mais a entregar do que simplesmente a relação
com o aprendizado, o exercício de uma profissão, mas tu até fizeste referência, por isso eu vou começar por ti. Este munus que tem o advogado de ser o guardião ou a guardiã de interesses de alguém. Sim, eu sou muito orgulhosa da profissão que eu escolhi, assim, e por isso, porque a gente tem, o advogado tem que pegar o problema da pessoa como se fosse o teu, assim, eu vejo, e tentar resolver da melhor forma possível, né? Então tu não pode esquecer que por trás daquilo tudo tem uma pessoa, né? Eu acho que para ser um bom advogado tem que ser uma boa pessoa. Esse foi o juiz que o senhor referiu, me ensinou isso, né? Dr. Luiz Paim Fernandes. Exatamente, ele disse que para ser um bom profissional, Fernando, tem que ser uma boa pessoa, né? Então eu acho muito importante a gente sempre lembrar e o advogado tem que ser valorizado por causa disso, né? A gente trabalha com vida e quantas vezes a gente já se deparou com uma petição feita de forma errada, um prazo perdido de um advogado e não tem volta. Por isso que é tão importante o exame da ordem, não tem volta, não tem o que fazer. Dava para terminar o programa, com essa tua declaração. Não tem o que fazer, e tu vai dizer o que é para parte. Não ter um advogado ou o advogado ausente é não ter volta. Não tem recall. Puxa. Não tem volta. E tu vai dizer o que é para a família. Olha, ele perdeu o prazo e eu faço o que com meu filho agora? 10 anos preso. Não sei. Vamos ver. Agora vamos tentar outra maneira, mas esse prazo do recurso ele perdeu. Quando ela falou que eu faço com meu filho, eu achei que ela vinha com uma guarda de criança. Não, ela é do crime mesmo. Deu 10 anos preso. Sim, né? De tanto trabalhar com os assistidos, né? Tu tem esse convívio assim, que eu criei na Defensoria Pública, assim, uma experiência incrível. Mas então a gente tem que sempre olhar como se fosse outra pessoa, de igual para igual, assim. Como é que vocês veem, Beatriz, esse tema da mediação, da solução do conflito, assim como estamos aqui na hipótese, as hipóteses que ela trouxe, o exercício da defesa perante um juiz, mas e quando antes mesmo de ir à justiça, o advogado tem este papel fundamental de aproximar pessoas e solucionar conflitos. Tu que tem essa experiência do SAJU, o Serviço de Assistência Judiciária. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que priorizar um atendimento humanitário, né? A gente tem que ser humano e entender que aquela necessidade podia ser sua e que você está ali para tentar ajudar da melhor forma possível, né? Então, muitas vezes a gente tenta procurar a solução extrajudicial porque é mais barata, é mais rápida e acaba, às vezes, resolvendo de uma maneira muito mais amistosa do que se resolveria em juízo. Então, a gente sempre busca auxiliar, mostrar todas as vias possíveis e buscar fazer essa intermediação e mostrar que tem outro meio. Eu acho bem fundamental. A gente tem um grupo só para mediação, apesar dos outros grupos também fazerem isso. E acaba dando muito certo. Você mostrar que o diálogo é a melhor forma possível, que a gente não precisa de um estranho resolvendo aquela situação, que entre duas pessoas que já tiveram alguma relação, que já tiveram algum vínculo, que elas têm essa capacidade e que seria muito, muito valorativo elas resolverem isso de uma forma pacífica. Então, acho bem importante isso. Vou perguntar para quem cuida da tesouraria, que tem essas coisas muito presentes. Elas já são maioria? Pelo menos de uns tempos para cá, as que têm os ingressos novos na ordem são na maioria de mulheres? São, Brito. Olha aí. São. Eu acho que as mulheres elas estão ocupando um papel, o espaço que é delas, evidentemente, mas já são maioria. Eu acho que nós temos um ingresso significativo de colegas na OAB, isso nos alegra, né? Acho que, inclusive, temos na própria regulamentação, inclusive, da composição das chapas, né? Nós já temos o respeito ao percentual de mulheres para integrar as chapas, né? Bom, já tivemos presidente, a Maria Carpe, né? Já tivemos a Cleia Carpe, a única Cleia Maria Carpe da Rocha. Foi a nossa única presidente mulher aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu acho que é fundamental essa participação, é fundamental esse olhar, né, da mulher advogada. Temos uma comissão da mulher advogada na OAB do Rio Grande do Sul atuante, que realiza eventos significativos. Me parece que essa participação é cada vez mais fundamental. A nossa sempre presidente, Cleia Carpe, é hoje nossa conselheira federal, portanto, representando o Rio Grande do Sul também no Conselho Federal. Né? Então, a tia do Carpinejar. A tia do Carpinejar. A irmã dela é a mãe do Carpinejar. E eu tive a felicidade de trabalhar com as duas, enquanto advogado, colega da Cleia, presidido pela Cleia, e depois como
integrante do Conselho Estadual de Cultura, estava lá a irmã dela no Conselho de Cultura. Mas ainda é só ela que nós tivemos como presidente da OAB. No Rio Grande do Sul, sim. No Rio Grande do Sul, sim. Mas é importante, viu, Brito, na linha do que o Luiz Henrique colocava, nosso ministro das Finanças aqui, essa conquista que nós tivemos, e falo para duas futuras colegas e duas mulheres, foi uma conquista agora, na questão de 4, 5 meses, nós alteramos os provimentos da ordem e hoje nós temos a obrigatoriedade de que 30% das chapas sejam compostas elas por gênero. No caso, mulheres, porque nós queremos incentivar, isso foi um compromisso que nós tínhamos assumido com as mulheres aqui no Rio Grande do Sul ao longo desses últimos anos, nós queremos incentivar, sim, a participação das mulheres na OAB. E, acima de tudo, nós temos que incentivar a participação dos jovens advogados dentro da ordem. Né? Nós temos chamado muitos jovens advogados. E que já temos, né, presidente, na nossa composição atual do Conselho, já temos uma representação significativa de mulheres advogadas e de jovens advogados. Né? Então, desculpe só para lembrá-lo dessa... Esta é mais uma forma, né, Brito, de nós demonstrarmos, né, o que significa efetivamente o respeito à profissão. Né? A advocacia, conforme foi aqui tão bem sintetizado, a advocacia, ela é, sim, indispensável à administração da justiça. Nós temos expresso isso no artigo 133 da Constituição, mas as pessoas e a sociedade têm que compreender que nós precisamos ter, sim, profissionais formados com excelência. Um advogado mal formado, um advogado que vá receber uma procuração de um cidadão e lidar com bens da vida fundamentais, como liberdade, como patrimônio, ele coloca em risco muitas vezes o cidadão. E eu acho que é exatamente nesta linha que a sociedade passou a compreender. E cada vez que se faz uma enquete para saber da necessidade, da importância do exame de ordem, nós temos tido hoje uma grata surpresa de vermos que, de fato, a sociedade passou a compreender a importância da profissão do advogado, né? Como este guardião da democracia, porque é isto que o advogado faz. Muitas vezes as pessoas não compreendem por que um advogado criminalista está defendendo uma pessoa acusada de um crime, porque todos precisam ter defesa, isto faz parte de um Estado democrático de direito. Esta é a nossa função. Agora, não significa dizer, Brito, que a ordem também, ao longo da sua responsabilidade, ela não olhe para este lado da qualificação do ensino jurídico. Hoje nós temos uma escola, a Escola Superior de Advocacia, que trabalha intensamente na formação, no fortalecimento e na qualificação do advogado. Ou seja, a OAB se compromete, a OAB traz no seu todo a ideia de responsabilidade de ela também atuar na permanente qualificação do advogado. Ou seja, nós não estamos só apenas criticando, olha, em determinados momentos os advogados são mal formados porque uma universidade, uma faculdade, é uma faculdade que não qualifica o advogado, que não forma bem, que não tem a responsabilidade com o ensino jurídico. Não, nós criticamos as faculdades que não têm qualidade no ensino jurídico e também praticamos e também fazemos isso no seio da própria instituição, no seio da OAB. Uma outra participação, acho fundamental e indispensável. Se ainda não tem, no caso da formação acadêmica, na constituição de cursos jurídicos, o papel decisivo de dizer esta faculdade não pode se formar, mas olha que isso eu acho que tem que ser trabalhado. Este curso está até funcionando, mas sem recomendação da OAB. Isso tem que ser autorizado, permitido e muito claro. E, independentemente disso, uma outra questão que eu acho a OAB mantém, já faz historicamente assim, e deverá até, na minha leitura, ampliar não só para as carreiras jurídicas. Falo na participação da representação da OAB nos concursos públicos. As comissões de concurso das carreiras jurídicas tem que ter alguém da ordem, mas eu acho que há outros concursos, inclusive, que a OAB tem que ter participação, no sentido de que a OAB é a advocacia plena, é uma entidade que pode estar lá. Como é que tu vês isso? Brito, eu vejo com absoluta serenidade e alinhado ao que tu colocaste. Do ponto de vista do acompanhamento dos cursos de ensino jurídico, a OAB tem uma comissão de ensino jurídico, que acompanha, e posso falar aqui pela nossa comissão do Rio Grande do Sul, uma comissão atuante,
que faz um acompanhamento bastante próximo desses cursos, não só no sentido de avaliá-los do ponto de vista do seu conteúdo programático, do seu conteúdo, dos seus currículos e das suas disciplinas, mas também faz visitas a esses cursos. Os colegas que integram essa comissão integrada, é importante que se diga, né, essa comissão é integrada por colegas, advogados, muitos dos quais, inclusive, com uma trajetória acadêmica, presidente Lamarck, que são, inclusive, professores. E essa comissão ela tem um papel fundamental, que é o papel de não só fazer o acompanhamento, mas fazer o relatório dos cursos que estão sendo ministrados aqui no Rio Grande do Sul e, portanto, as faculdades de Direito. Esse relatório é um relatório que é encaminhado ao Conselho Federal, que consolida essas informações, né, para que possa ser feito uma avaliação e, por via de consequência, um relatório definitivo a respeito das faculdades de Direito no Brasil. Lamentavelmente, e acho que sim, precisamos avançar e esse avanço tem que ser permanente, ainda estamos naquela situação em que esses relatórios, essa opinião da ordem ainda está no campo da opinião, não está no campo de vincular esse parecer. Não há nenhum empecilho a que esta opinião se torne pública, mesmo que ela não decida a instalação ou não do curso. Não tivemos caso concreto de demanda judicial? Não. E ela é pública. E ela é pública, exatamente. Ela é publicizada no site da UAB, nos meios de comunicação da instituição. E aqui também é importante que seja... E a instituição recebe o parecer que é... Ou seja, se não tem ainda o voto decisivo para impedir o funcionamento de um curso num salão de cinema, como disse o Lamarck, a sociedade ficará sabendo, olha, aquilo ali é uma aventura. Mas é importante também, Brito, porque nós tivemos um avanço, agora há 1 ano e meio, um avanço muito significativo com o MEC, onde a UAB, pela primeira vez na história, parece que conseguiu sensibilizar o Ministério da Educação e nós tivemos uma interrupção nas liberações de novas faculdades de Direito, ou seja, o MEC comprometeu-se a recepcionar o parecer da ordem como vinculativo. Tá? Isto, volto a dizer, comprometeu-se, não é lei. O que o Luiz Henrique diz e diz com muita propriedade, nós teríamos que ter o parecer da UAB, sendo ele recepcionado como obrigatório, ou seja, não apenas um parecer meramente opinativo, parecer da ordem que verifica se uma determinada faculdade tem condições de funcionar ou não. Ele teria que ser recepcionado como um parecer vinculativo. Se a ordem avaliou e viu que aquela faculdade não tem as condições de formar um bom bacharel, ela não poderia ter autorização de funcionamento. Porque isso evita exatamente aquilo que nós criticamos tanto, as faculdades caça-níquel, como se chama. Muitas faculdades comprometidas com o lucro e não comprometidas com a qualidade do ensino. Interessante, claro, transparente, o conteúdo do programa também nesta noite sobre a advocacia. Brito, só para finalizar, até para a compreensão das pessoas, muitas vezes acusam a Ordem dos Advogados do Brasil de estar fazendo uma defesa do exame de ordem de forma corporativa, né, ou como reserva de mercado. Se a OAB tivesse algum interesse que não fosse o que ela está efetivamente colocando, para a Ordem dos Advogados, e eu estou aqui ao lado do nosso ministro das Finanças da OAB do Rio Grande do Sul. Quanto mais advogado pagando a anuidade, melhor. Sem dúvida nenhuma. Nós teríamos a maior corporação e, em termos econômicos, a Ordem dos Advogados seria absolutamente rica, né? Vamos ao intervalo e voltamos para a despedida dos nossos convidados e convidadas na Semana do Advogado. Muito bem, chegamos ao bloco final do programa e todos já estão acostumados. Neste bloco final funciona como debate eleitoral. Os candidatos, no caso os convidados, têm 2 minutos cada um para as suas colocações finais, sem qualquer provocação do mediador. Cada um deles escolhe o enfoque e o tema para a despedida. Eu, de minha parte, faço lembrança de Eduardo Juan Couture, o uruguaio que plasmou os 10 mandamentos do advogado. Nem teremos tempo para a leitura completa, mas, fundamentalmente, ele recomenda que o advogado cumpra o seguinte decálogo: estuda, pensa, trabalha, luta, seja leal, tolerante,
Tenha paciência, tenha fé. Ouvide, ou seja, esqueça. A derrota ou a vitória, esqueça. A vida do advogado é de embates. E, finalmente, ama a tua profissão. Depois, 2 deles eu terei condições no encerramento até de particularizar. Eduardo Juan Couturi, o uruguaio que faleceu em 1956 e deixou para o mundo este legado, os 10 mandamentos do advogado. Começo pela Beatriz. Eu acho que escolher a profissão de advogada é muito gratificante, assim, pelo contato que você tem que ter e pela sua formação, assim, pela sua confiança na hora de você tomar uma causa como sua e saber quais são os melhores caminhos, quais são as opções que você tem para seguir, né, para se direcionar e ter o seu posicionamento sobre cada ação para poder levar. Então, eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento acadêmico para estudar bastante, para pesquisar bastante, para conhecer, para estagiar em vários lugares, para ter bastante conhecimento, porque a gente não vai sair tendo certeza do que a gente quer, né? A gente vai descobrir, a gente está descobrindo muita coisa agora. Então, eu acho muito importante, assim, estar participando também aqui dessa experiência. E eu acho que conforme a gente vai tendo essa vivência, a gente aprende muita coisa, né? E a carreira vai ser uma eterna aprendizagem e um eterno auxílio, tanto à sociedade quanto a sociedade com o reconhecimento do nosso serviço. Então, acho que é uma profissão muito gratificante e que tem muito para ensinar. Acho que tem que ter uma doação do profissional para a profissão e vai ter uma devolução da profissão conforme o seu esforço, conforme o seu interesse em agir. 2 dos 10 mandamentos de Couturi bem expostos aqui. Estudar, pensar, 3 até. Estudar, pensar, trabalhar. Muito bem. Luiz Henrique. Olha, eu acho que a contemporaneidade traz para a advocacia um momento de reflexão. São muitos desafios e são muitas oportunidades. E eu fico muito feliz em compartilhar desse programa com 2 acadêmicas, porque nos renova, nos motiva e nos leva para refletir sobre a advocacia. A advocacia tem desafios, o presidente Lamarck levantou aqui a questão, o país passa por uma crise ética, nós temos o desafio do processo eletrônico, né, do processo judicial eletrônico, que ameaça deixar muitos colegas nossos à margem dessa situação, e aí há uma luta incansável da ordem para que nós tenhamos todos os colegas incluídos nesse novo momento da advocacia. Por conta disso, a ordem inaugurou recentemente, Brito, e acho que é importante que se diga isso, um centro de inclusão digital em frente ao Foro Novo, no complexo aqui do Trend, dos prédios que foram construídos ali em frente ao Foro Novo. E esse centro tem uma missão de não deixar nenhum colega à margem deste desafio que é o processo eletrônico. Não só lidando com o processo eletrônico em si, mas também lidando com aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com a tecnologia, com a própria questão básicas, muitas vezes, de acesso à internet e computadores. Tem 2 questões que até eu acho que vou lá para encontrar a resposta. Como é que fica o velho ditado que não está nos autos, não está no mundo? Se os autos vão desaparecer, e como é que fica até o procedimento ainda colocado em todos os códigos de restauração de autos, busca e apreensão de autos de processo, como é que vai ser? Tem alguma coisa, o backup, né? O backup, como é que é o backup? Na nuvem. Pois é. Pois é. Eu acho que, na verdade... As pessoas dizem, mas um prédio cheio de processos de papel pega fogo também. Não, mas vamos ver. Todas as ferramentas de proteção, mas fundamentalmente neste momento a inclusão dos profissionais para atuarem nessa realidade. É fundamental, a advocacia não admitirá, e isso é um compromisso que o presidente Lamarck assumiu com toda a advocacia do Rio Grande do Sul e toda a advocacia do Brasil. A advocacia não deixará e continuará atenta para que não haja nenhum colega excluído dessa nova realidade. Portanto, o processo judicial eletrônico, ele vai andar sim, aqui acho, e é uma opinião
que quero externar, acho que é uma situação irreversível, da mesma forma como a internet entrou no mundo das pessoas, o processo judicial eletrônico entra no mundo do direito, e os autos, talvez a gente tenha que pensar num outro momento como esses autos estarão nesse mundo, mas é irreversível. Mas o que importa aqui é que nenhum advogado ficará à margem deste avanço, porque terá na sua instituição uma instituição que permanecerá atenta e acompanhando esse movimento. E aqui, Brito, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando esse programa em homenagem aos advogados. Eu acho que quando homenageamos o advogado, homenageamos a cidadania. Porque me parece, e isso falaste num bloco anterior sobre a questão das prerrogativas, e eu quero ressaltar e dizer aqui às nossas futuras colegas que é importante que nós tenhamos isso sempre em mente. As prerrogativas não são do advogado, as prerrogativas são do cidadão. Quando defendemos as nossas prerrogativas, defendemos a cidadania. Esse é o mote que tem que permanecer. Por exemplo, eu vi recentemente, no Jornal da Ordem, no Jornal Eletrônico da Ordem, naquela lista de 8 fatos que marcaram a semana, a postura, a luta e a conquista do direito dos advogados avistarem-se com os presos em qualquer horário, em qualquer presídio. Um advogado tem que ter a liberdade de chegar ao cliente da mesma forma que o médico tem a liberdade e dever de chegar em qualquer momento ao paciente. Imagine o seguinte, está tendo um infarto, não, mas passou a hora, doutor, o senhor não pode atender. Então, foi uma das lutas que eu sei. Sem dúvida. E tem significação. Sem dúvida. E vai ser a tua área, né? Sim, eu pretendo seguir nessa linha. Eu gostaria de agradecer o convite e também frisar que existe a possibilidade dentro da graduação de tirar a carteirinha do estagiário, né, da ordem, e que isso vai, que ela nos leva nos últimos anos da faculdade a ter mais contato com a prática, né? Se tu entra num escritório e tu tem a carteirinha, tu já consegue fazer algumas petições. Carteirinha por carinho. Carteira. Carteira. Né? Tu consegue já fazer algumas petições na Justiça do Trabalho, se eu não me engano, a Justiça de Conciliação já o estagiário já pode fazer, né? Então eu queria agradecer a presença de todos, o convite. Tu já está com a tua? Estou dando entrada já na minha, já estou dando entrada na minha já. E está estimulando os colegas a também terem? Sim, exatamente, dentro da faculdade, já a gente vai se falando, assim, mas não é uma coisa não é muito público, né? A gente vai falando, só no último ano que tu pode tirar e tem diversas coisas que tu precisa ter para conseguir tirar. Então todos encararem também o estágio perante a OAB como fundamental, como indispensável. Exatamente, esse é o recado. Isso aí, tem que pegar o atestado. É na carteirinha que anota ainda? Como é que fica agora? Carteira. Neste mundo eletrônico? Não, mas aí nós temos os registros normais. Por exemplo, ela vai lá e como estagiária participa de um julgamento no plenário do júri e o magistrado que presidir aquele ato vai atestar que é a acadêmica, isto aí, e a gente guarda com carinho, tu não queira saber. Vai lá buscar a tua mesmo. Tá certo? Cláudio Lamáquia, eu também acho que é o futuro presidente do Conselho Federal, mas tudo bem. Não é esta a nossa pauta neste momento, mas a palavra final é sua. Vamos lá, para e passo, né, Brito? Para e passo. Mas, na verdade, Brito, primeiro dizer da honra e da alegria de vermos hoje este programa, né, e principalmente essa homenagem aos advogados. E aqui quero também, em nome da OAB, em nome do presidente Marcelo Bertolucci, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, em nome do presidente do Conselho Federal, Marcos Vinícius, transmitir a todos os advogados os parabéns pela nossa data de amanhã, pelo dia 11 de agosto. O advogado é um humanista. Quando nós falamos e falamos muito que a função do advogado é uma função que exerce verdadeiro munus público, isto é exatamente a expressão do que nós estávamos aqui conversando, né? E é importante que cada vez mais as pessoas que nos assistam, os cidadãos, saibam exatamente o que significa a figura e o papel do advogado. Quando se fala em prerrogativas da advocacia, se fala não em privilégios, se fala sim em garantia do cidadão, garantia da cidadania. Este é o papel real que o advogado exerce, de ser a voz do cidadão em juízo. O advogado tem a capacidade postulatória.
Então, portanto, aquela pessoa que nunca precisou de um advogado para defender um bem seu, para defender a sua vida, para defender a sua liberdade em juízo, o dia que ela necessitar de um advogado é que ela saberá exatamente o que significa isto que nós dizemos que são as prerrogativas da nossa profissão, as prerrogativas da profissão do advogado, que servem não ao advogado de forma direta, servem sim ao cidadão. Por isso que sempre que se valorizar um advogado, se está valorizando a própria cidadania, porque nós representamos sim a voz de todo cidadão em juízo. Nós, advogados, é que temos esta função. Nós, advogados, é que cumprimos este papel. E por isso, Brito, quero poder, no próximo ano, quiçá, estarmos aqui também comemorando, a par de tudo que já comemoramos ao longo destes 8 anos, uma lei fundamental e importantíssima para a advocacia, que é a criminalização do desrespeito das prerrogativas da advocacia. Isto é fundamental, não como forma apenas de nós reforçarmos a posição do advogado, mas, acima de tudo, reforçarmos a posição da sociedade. Vamos dar um exemplo muito em voga, muito falado por esses dias. Quebrar por alguma forma, invadir de alguma forma, impedir de alguma forma a relação exclusiva, sigilosa do advogado com o seu cliente. Esta quebra de prerrogativa tem que ser criminalizada. Quem fizer isso comete um crime. Fere o Estado Democrático de Direito. É esta lei que vamos buscar. É isso. Não, esta e isso terá uma repercussão em tantos outros temas. Na medida que um advogado é proibido de examinar autos, aí esta autoridade que, de alguma forma, obstaculiza o direito do advogado de examinar processos, quem está sendo violado, quem está sendo agredido com isso? É o cidadão, cidadão que o advogado está representando. Tantos outros exemplos que nós teríamos no dia a dia. Muito bem. Eu disse no começo deste bloco final, e até fiz uma leitura rápida, os 10 mandamentos do advogado, de Eduardo Juan Couturi, estariam servindo de inspiração a essas manifestações de despedida. E aludia às palavras de cada um desses 10 mandamentos. E disse que faria a particularização de um deles. E eu escolhi o 8º mandamento do advogado. Tem fé. Tem fé no direito como o melhor instrumento para a convivência humana. Tem fé na justiça como o destino normal do direito. Tem fé na paz como substituto bondoso da justiça. E, sobretudo, tem fé na liberdade, sem a qual não há direito, nem justiça, nem paz. Mais uma vez, tudo de bom para vocês, um grande futuro para os advogados brasileiros, porque disso depende o futuro dos cidadãos. Este programa será reapresentado amanhã, bem no dia do Pendura, bem no dia 11 de agosto, por isso fizemos hoje. Amanhã, 9h30 da manhã. E amanhã à noite, 10 horas, outro Conversas Cruzadas. Boa noite.